Boa noite a todos. Todos bem-vindos e que Jesus nos abençoe. Estou achando estranho. Bom, vamos aos recados. Primeiramente, desligar o celular. Manter silêncio antes, durante e após a palestra. Para quem não sabe, nós temos uma biblioteca, com uma quantidade muito boa de livros e informações, tanto para emprestar como para vender também. Na casa tem um atendimento fraterno, as pessoas que se sentem assim, meia perturbadas, Então tem uma conversa com o médium e o médium vai determinar qual tipo de tratamento. Ou um tratamento espiritual, ou físico espiritual, tudo bem. E esse atendimento... É melhor desligar, viu? Esse atendimento fraterno é de terça-feira às 19h30. 19h30 até às 20 horas. De quinta-feira, idem, 19h30 às 20 horas. E sábado, das 17h30 até às 18 horas. Existe na casa o curso, que tem o título Curso Mediúnico. Ao primeiro ano é de quarta-feira, às 14 horas, e é presencial. E às 20 horas é online. Tem o estudo do livro Nosso Lar, de segunda-feira às 20 horas, online. Evangelização infantil e pré-mocidade, de quinta-feira às 20 horas. E quaisquer outras informações lá na secretaria. E vamos à psicografia. O título: Fé, Esperança e Caridade. Eu duvido de tudo. Não dá para acreditar nas coisas aqui faladas. O homem ainda é mau, sua perversidade vai longe. Não creio na destinação feliz deste planeta. Há muitos lugares feios nessas esferas espirituais ligadas ao nosso orbe, que repetem as ignominias da crosta pelos habitantes que causam as guerras, a miséria, o preconceito e tantas outras imperfeições morais. Acreditar, pois, na regeneração é acreditar numa revolução moral que não creio ocorrer em breve tempo. Fé, esperança e caridade. O benfeitor espiritual diz claramente essas três palavras e me corrige, dizendo que são três virtudes que abalariam a estrutura do mundo se pudesse ser praticada no mesmo momento. Argumenta ele que a transição já é, por si só, um momento de crise, mas que não há como perder a convicção do amor de nosso Pai, que não cria um só ser no universo infinito para não ser feliz. Acrescenta ainda que tanto as paisagens físicas como as espirituais não estão abandonadas. Pelo contrário, são supervisionadas muito atentamente por falanges crísticas que operam em nosso planeta, já promovido para a regeneração. No entanto, ele salienta que é preciso plantar para colher. É preciso aguardar a sementeira eclodir e brotar em franca germinação, dando o tempo certo para a esperada colheita, quando todos se deliciam depois de tanto trabalho e expectativa. É assim, contudo, não somente com o solo e com a semente, mas também com as virtudes e o coração dos homens. Fé, esperança e caridade. Meu caro,
Sem essas 3 irmãs, não haveremos de ver nossa festa acontecer no planeta, quando finalmente receber a coroa de terra regenerada. Essa mensagem é no dia 19 de janeiro de 2024, aqui nessa mesma casa. Então vamos à prece e pedir a Jesus que nos oriente, que nos ajude a compreender cada dia mais os seus ensinamentos, dando-nos o equilíbrio, a paz, toda a serenidade possível, Jesus, para que possamos seguir em frente rumo à felicidade, como foi dito agora há pouco. Jesus amado, obrigado por prestar toda a atenção através desses tarefeiros que aqui estão, organizando todo esse trabalho, organizando junto a nossos irmãos que aqui vêm, tão necessitados quanto nós, precisando de carinho, de amor, de compreensão, de entendimento, Senhor, para poder ressaltar as suas vidas de uma forma bem solene, de uma forma bem feliz. Obrigado, Jesus. Oriente a nossa palestrante para que ela seja bem intuída, para que possamos aqui receber a graça do seu Evangelho. Que assim seja, com a graça do Pai. Boa noite. Meu nome é Nislene Nicodemos e é com prazer, ele desligou, né, o microfone, é um prazer que a gente vem conversar um pouquinho, falar sobre o Evangelho de Jesus e como a gente pode colocar esse Evangelho, esses ensinamentos na nossa vida. E então, quando me coloquei a estudar o tema de hoje, eu fiquei pensando assim, 31 de agosto, e aí fui olhar lá, já estamos quase no 9º mês do ano, já se passaram 244 dias desde que iniciamos o ano. E aí alguns de nós, eu acredito que se comprometeu com algumas mudanças que precisaria fazer do início até o findar desse ano. E a gente sempre espera que essas mudanças venham de coisas externas. Então a gente pensa lá no começo, né, no final do ano, talvez, comecinho de janeiro, a gente pensa, mas esse ano eu vou mudar a minha situação financeira, ou não estou bem em algum relacionamento, então eu vou mudar isso. Mas a gente sempre deixa para depois a nossa melhoria primacial, que algumas vezes a gente nem se lembra, que é a nossa melhoria interna. E o Evangelho, então, ele tem uma das lições que nos convida a essa mudança, que é o homem de bem. E no Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz algumas características para a gente que a gente nem imagina, dessas melhorias que nós precisamos. E se nós lêssemos todo aquele Evangelho e começar a pensar como aquele homem de bem, a gente começa a aplicar em nossa vida e a gente veria que aconteceria bastante mudanças na nossa maneira de ser, na nossa maneira de sentir. Então, eu fui olhar esse capítulo e também lá Jesus fala para a gente, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que estás no céu. E essa fala Jesus, ele colocou para a gente no Sermão do Monte. E aí quando a gente pensa
olha, né, lê essa frase, a gente pensa assim, nossa, mas é algo inacessível. Como que ali o texto estivesse convidando a gente para uma perfeição absoluta. Mas, na verdade, o que Jesus nos convida é fazer um convite no sentido humano do que nós somos e o quanto nós falhamos, mas que nós podemos aspirar, sim, a esse nível melhor, melhorando a nossa moralidade, a nossa ética, a nossa conduta espiritual. E aí, nós pensamos assim, mas eu tenho que seguir algumas regras e agir de forma correta? E na verdade não é só isso, é as intenções que nós precisamos ter. Então, ser verdadeiramente bom significa não apenas fazer o bem, mas a gente tem que sentir esse bem dentro de nós. E isso vai envolver muito mais do que esses princípios éticos e morais que vão além de alguns comportamentos que a gente tem que é apenas superficial. Então, o que seria ser esse homem de bem? Então, quando a gente fala disso, nós não estamos sendo chamados apenas para fazer ações corretas, mas nas nossas intenções. Então, é viver de acordo com os nossos valores, os valores morais, e que transcende a essa moralidade que é superficial. Porque algumas vezes nós vemos isso, que é só superficialmente aquilo que a gente está fazendo. E o verdadeiro bem, ele começa no nosso coração. E aí, quando ele começa no nosso coração, ele vai refletir nas nossas atitudes. E não o contrário, as nossas atitudes para depois tocar o nosso coração. Então, não é uma regra, como eu disse, mas é um desejo genuíno de uma melhora. E então, eu vou dar um exemplo simples aqui. Imagina que a gente está dirigindo, isso no nosso dia a dia, e alguém passa à nossa frente, irritado, e corta a gente no trânsito. Então, qual que seria a nossa usual reação? A gente buzina, a gente xinga, e a gente fica com aquela raiva interior. Mas nós exercitamos essa lição do Evangelho, que o homem de bem, então o que a gente deveria fazer nessa situação? A gente vai pensar assim, nossa, aquela pessoa está passando por dificuldade, ok, ela cometeu um erro, mas de vez da gente julgar, a gente tem compaixão pela atitude que ela está tendo. E não que a gente está suprindo o nosso sentimento, mas que a gente está compreendendo de uma forma amorosa o que está passando com aquela pessoa. Porque às vezes a gente pensa assim, está me fechando. A gente vai saber se ela está ali com alguém passando mal, ou ela está indo até alguma situação que ligaram para ela também de uma urgência. Então a pessoa fica nem vê o que está fazendo, mas a gente julga. E a gente julga, a gente xinga e a gente traz aquilo para nós. Não é porque a pessoa foi e nem sabe, mas a raiva que a gente está dentro de nós, aquilo fica. E aí, então, Jesus não apenas pede para a gente agir de forma moral, mas como eu disse, mas com o coração. E quando falamos sobre essa perfeição espiritual, a gente vai entender isso quando a gente começa a olhar um pouco para os textos do Evangelho e ver alguns personagens que tiveram essa mudança. E aí, então, quando a gente pensa na parábola do filho pródigo, então, quando aquele filho mais jovem, ele exige a herança e ele a desperdiça com uma vida de excessos, ele volta para casa esperando ser tratado como um servo. Mas o pai, em vez de repreendê-lo, o pai corre e abraça. Ele não age apenas como o certo a fazer, mas porque o coração dele estava transbordando amor e perdão. Então, esse é um modelo de perfeição que o pai, que Jesus nos aponta. Porque quando aquele pai recebeu aquele filho, ele poderia estar com raiva, ele ia lá, ele ia tirar satisfação. Não, ele agiu com o coração dele, independente do que as pessoas fossem falar. E o que Jesus sugere para nós então, tentar ser essa pessoa de bem em alguns momentos dentro de nós.
E aí, por que eu contei lá que a gente está no começo do ano? No começo do ano a gente faz aquelas propostas. Porque eu pensei assim, é um renascimento. Cada ano que começa, na verdade, cada dia é um renascimento para nós. Então, quando nós começamos a alinhar as nossas atitudes com os sentimentos, nós vamos nos renovar internamente. Então, cada dia é uma oportunidade de renascer e deixar para trás sentimentos que nós tínhamos, como a raiva, a inveja, a cobiça, e abraçar então uma nova forma de ser. E aí, como eu disse, eu trouxe alguns personagens para a gente pensar nas atitudes deles e como que se eles conseguiram, a gente consegue também. Zaqueu, aquele homem que a gente ouve falar que era piquititico e subiu numa árvore, quando ele encontra com Jesus, teve uma virada na vida dele. Aquele homem, ele foi tocado pela presença de Jesus e principalmente porque Jesus falou o seu nome. E quando Jesus fala o seu nome, muda o coração dele. Ele se levanta e ele faz uma declaração pública falando: Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se eu defraudei alguém, eu devolverei 4 vezes mais. E por que ele fala isso? Porque aquela era a lei. Ele deveria devolver aquele dinheiro. E essa foi a evidência, então, de que ali ele estava se transformando num homem de bem, porque ele não queria apenas seguir a lei, mas ele estava indo além do que a lei exigia. E ele percebeu que para ele ser uma pessoa boa, ele precisava corrigir todos os seus erros e instituir aquelas outras pessoas. Então, a transformação dele vai além da atitude, mas com o coração. E aí, então, quando Jesus percebe que ele realmente ia mudar, Jesus diz, né? Hoje veio a sua salvação. E aí, por que Jesus fala isso? Porque Jesus sabia que ele ia mudar as atitudes dele. E ele estava sendo sincero. E mesmo pensando naquele homem, porque aquele homem era uma pessoa que era mal vista. E ele tinha uma reputação ruim. Então, a gente pode pensar assim, então mesmo uma pessoa ruim, que tem uma reputação não boa, ou de maneira egoísta ou injusta, ela pode sim se transformar e crescer quando começa a vivenciar o Evangelho de Jesus. Então, o ponto de virada vem quando a gente reconhece os nossos erros. Então, quando a gente começa a perceber que a gente está se transformando numa pessoa melhor, quando a gente olha e percebe em nós os erros que outros nos apontam. Porque algumas vezes as pessoas apontam para nós algumas falhas nossas, mas pelo egoísmo, pelo orgulho, a gente fala, imagina, eu não sou como essa pessoa está falando. Mas aí quando a gente faz uma análise mais profunda, a gente percebe que a gente tem muito do que estão falando, sim. Então a gente precisa reconhecer esses erros para poder então pontuá-los e mudar a nossa postura. Aí outro personagem também que eu pensei, Maria Madalena. Maria Madalena, ela é mencionada várias vezes no Evangelho e é uma das mulheres mais importantes na história do Velho Testamento, até do Novo Testamento, porque antes de conhecer Jesus, ela vivia uma vida conturbada, ela vivia possuída por demônios, né, por espíritos inferiores, mas Maria Madalena, ela muda a conduta de vida dela quando ela encontra Jesus. Ela tem uma restauração e aí a dignidade dela também, quando ela muda a forma dela agir. E essa transformação de Maria Madalena foi tão profunda que ela vivia triste, ela vivia marginalizada, oprimida. Ela não era uma pessoa feliz, mas ela se cura quando ela se encontra com Jesus. E quando eu falo se cura, não era numa doença física que ela tinha, mas era dessa doença emocional. Mas ela muda a forma dela agir. E ela vai ouvindo o Evangelho de Jesus, aquilo vai crescendo dentro dela, e ela o segue, ela vai até a crucificação dele. E depois que Jesus morre, não acaba tudo aquilo. Maria Madalena continua a falar para as pessoas de Jesus, a pregar as coisas de Jesus. E ela começa a cuidar até de um grupo de leprosos. E ela se reúne com eles
E aí ela acaba ficando doente, porque aqueles leprosos eram excluídos. E Maria Madalena ia lá e falava de Jesus para eles. Ela não tinha receio. Só que de tanto ficar perto deles, ela acaba pegando a doença também. E aí, o bonito, que é narrado nos livros que Chico escreveu, que fala que quando ela fica doente, ela está quase desencarnando, Jesus vem recebê-la. Então, Chico nos diz que ela estava nos momentos finais dela e Jesus aparece para ela e ela reconhece Jesus e ele fala assim para ela: Maria, já passastes a porta estreita, amaste muito, vem que eu te espero. Então, olha que lindo isso. A mudança que ela teve, o amor que ela teve por todos, aquilo mudou a forma da vida dela, que Jesus veio recebê-la. Então imagina nós, se a gente conseguir mudar a nossa forma de ser, a gente conseguir transformar o nosso coração, né? A gente talvez não venha Jesus quando nós desencarnarmos, mas vem aquele espírito de luz, né? E fala: olha, agora você está em outro plano, né? Agora é outra vida. Então imagina a alegria nossa. E a gente pode fazer por ter esse merecimento de ser recebido do outro lado por um espírito de luz também. Então Maria Madalena, ela nos lembra que mesmo quando a gente tem batalhas internas, a gente pode encontrar uma redenção e uma cura para isso, porque ela demonstrou que a mudança não era das atitudes dela, não foi apenas ela doando tudo que ela tinha, porque Maria Madalena é uma pessoa de bens também, mas o coração que ela mudou e a fé que ela aprendeu a ter com Jesus e o amor que ela desenvolveu convivendo com eles. Então essa é a verdadeira bondade, que não se limita apenas a aparências externas, mas o que estará em nosso coração. Portanto, quando Jesus nos convida a essa perfeição, Ele está convidando, na verdade, a essa transformação íntima que nós precisamos, a esse convite que nós sempre escutamos na casa espírita, essa mudança, essa reforma íntima, essa mudança interna. E é uma transformação contínua, uma transformação do dia a dia, que a gente não pode deixar para amanhã eu penso nisso, na segunda-feira eu começo essa mudança. Não, é uma mudança a cada amanhecer que a gente tem, a cada dia, porque a gente pode escolher. Eu posso ser uma pessoa do bem ou não. Eu posso ser uma pessoa do bem apenas nas minhas aparências, ou eu quero ser uma pessoa do bem do meu coração. Porque quando a gente alinha as nossas ações com o nosso coração, na verdade, são sentimentos nobres que nós estamos trabalhando dentro de nós. E isso também vai nos trazer a paz e esse propósito de vida, que é para isso que nós estamos aqui. Porque algumas vezes a gente pergunta: por que renascemos? Por que estamos aqui? Apenas para essa rotina do dia a dia? Para crescer, estudar, conhecer alguém, formar uma família, cuidar da minha família, e aí eu desencarno? É para isso que nós estamos aqui? Não é só para isso. Nós estamos aqui porque nós precisamos nos ajudar um ao outro. Nós precisamos transformar a nossa vida e Deus nos dá a oportunidade, então, da família, para que a gente possa aprender a lidar ali num grupo pequenininho a nossa forma de ser. Porque quando a gente começar a melhorar essa forma, a gente vai aumentando o nosso campo de trabalho com o outro também. Né? Porque se a gente não se tolera nem dentro de casa, imagina se a gente vai tolerar o outro fora, nas nossas relações. Então, é um trabalho minucioso que a gente vai fazendo ali com os nossos, para a gente desenvolver no nosso dia a dia. Então, quando eu falei que essa perfeição parecia algo inacessível, Jesus vem e fala: não, não é inacessível, é possível sim. E essa é de pouco a pouco, é algo como se fosse um remedinho homeopático.
Porque o remedinho de homeopático a gente não pode tomar aquele vidrinho de uma forma, de um dia só, né? Às vezes tem a dose única, mas assim, aquelas bolinhas, aquelas gotinhas, de pouquinho em pouquinho. E a nossa mudança é assim também. E quando a gente perceber, a gente vai falar, nossa, não tive mais aquela atitude que eu teria, não tive mais aquela reação que eu teria. Aí sim, a gente vai perceber, nossa, que bom, Jesus, nas nossas orações, quando a gente consegue se olhar numa situação que em outro momento a gente ficaria com raiva, com ódio, até falaria de uma forma agressiva com o outro, e a gente fala, nossa, eu consegui me conter, eu não respondi de forma que aquela pessoa achou que eu ia responder. Então a gente já melhorou um pouco. A gente fala, nossa, né, eu consegui, e melhor ainda, não levar aquilo para casa. Porque às vezes a gente não fala, mas a gente chega em casa que aquilo está até aqui. Aí a gente chega em casa e explode com o outro e leva toda aquela energia negativa para dentro de casa. Então, legal quando a gente fala, não, ficou lá para trás, não era comigo, não mexeu comigo e eu estou bem. Então, é esse o propósito. Então, quando nós formos deitar, quando nós formos para a nossa casa, quando nós formos fazer a nossa oração, a gente tem que pensar assim, então como eu posso ser essa pessoa de bem, não só nas minhas atitudes, mas também no meu coração? Como eu posso transformar esses desafios que acontecem no meu dia a dia como uma oportunidade de renascimento? Porque é isso, nós estamos todo dia renascendo. Não só na virada do ano, não só na época do Natal, né? Porque se fala muito isso na época de Natal também. Vou mudar, né? Vou começar a ser diferente. A gente pode ser diferente todo dia. Mesmo porque a gente não sabe do nosso dia de amanhã. Às vezes a gente fala assim, acontece algo grave, a gente fica doente, aí a pessoa fala assim, tive mais uma oportunidade, agora eu tenho 2 aniversários por ano, né? Porque eu me livrei de um acidente, então agora eu tive uma oportunidade. Que bom, teve uma oportunidade. Então, vamos fazer diferente. Já que Deus está dando uma oportunidade de começar tudo de novo, então assim, Ele está me dando por dar essa oportunidade? Não, porque Ele está falando assim, filho meu, eu acredito em você. Eu confio em você. Então, vai e faça diferente. Vai e leve os ensinamentos que você tem aprendido e não da boca para fora. Não pregando como os fariseus faziam, que ficava ali olhando Jesus e ficava pensando na forma de queria falar alguma coisa que eles não acreditavam, mas que a gente possa ouvir esse evangelho e pensar assim, o que eu consigo transformar essas palavras em mim? O que eu consigo demonstrar através do meu exemplo que eu estou me tornando uma pessoa melhor e não com as minhas atitudes, mas o que eu estou fazendo que alguém olha para mim e fala assim, nossa, essa não é mais a Nislene que eu conhecia 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás. Essa não é a mesma pessoa. E essa pessoa mudou quando ela começou a frequentar, quando ela começou a estudar, quando ela começou a colocar Jesus como seu guia na sua vida. Então é esse o convite que o Evangelho nos faz. Do Kardec coloca essa oportunidade de nós estudarmos esse homem de bem para a gente pensar como que eu posso, através de pouquinho, não grandes coisas, mas me tornar essa pessoa melhor. Não só para o outro, mas para a gente mesmo, né? E quando a gente chegar do outro lado, os outros não vão estar conosco. É nós, eu sozinha ali com alguém. Então, assim, que cada um de nós aqui possa ficar feliz e não ter vergonha de falar, nossa, errei de novo. Nossa, deixei por desejar alguma coisa. Mas eu consegui mudar um pouquinho, um passinho que eu dei, eu já foi de grande utilidade a minha reencarnação aqui na Terra. Então, nós vamos fazendo a nossa prece,
E agradecendo a Deus a essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus e com essas reflexões de como a gente pode mudar a nossa forma de ser, a gente então possa transformar esses pensamentos agora em vibrações de amor e levar esses sentimentos para nossa casa, levar essa energia de paz, de fraternidade, de cuidado, com todos aqueles que lá estão também e com todas aquelas pessoas que convivem conosco, que eles também possam receber esse amparo, essa luz e esse cuidado do Pai e possam perceber o quanto antes o como é importante a gente ter Jesus na nossa vida e como nosso irmão de caminhada, né? Porque Jesus é muito mais do que isso, mas é aquele irmão mais velho que fala: não vai por esse caminho, me escuta, porque eu estou aqui, eu estou cuidando de você e eu estou intercedendo por você com o nosso Pai, que também te ama. Que assim seja. Então vamos elevar os pensamentos até Jesus, agradecendo, Senhor, esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, conjunto com tantos outros irmãos que nos tutelam, que nos agraciam com tanta bondade, com tanta ternura. A esses irmãos que aqui vêm à procura de um carinho, de um conselho, à procura do amor e da caridade, tanto quanto nós, procurando sempre o melhor para nós, o melhor para os nossos semelhantes, e assim vamos seguindo. Obrigado, mestre, e obrigado a companheiros que todos estão aqui. Que assim seja, com a graça de Deus.